Depois de cortada e carregada em caminhões, a cana-de-açúcar segue para a usina. O processo produtivo industrial se inicia logo que a cana chega à indústria. A cana é pesada e submetida à análise através de sondas amostradoras oblíqua ou horizontal. As amostras seguem para o processo de análise laboratorial. Essa análise determina o teor de impurezas e de sacarose. E o resultado desta análise permite saber o valor a ser definido para pagamento da cana-de-açúcar. A carga segue para o pátio de estocagem ou diretamente para as mesas alimentadoras. Através de esteiras transportadoras, a cana-de-açúcar é enviada para o processo de preparo. As fibras da cana-de-açúcar são abertas pelos jogos de facas e martelos e seguem diretamente para as moendas. O caldo é extraído e separado das fibras da cana. Cerca de 85% do material moído é caldo e o restante formará o bagaço de cana, com baixíssimo teor de umidade. O bagaço será queimado nas caldeiras, produzindo vapor pressurizado de água que acionará turbinas, gerando energia elétrica e mecânica amplamente utilizadas na usina num processo contínuo de reciclagem. 100% da energia utilizada pelos equipamentos é produzida dentro da própria usina e, em algumas unidades, o excedente já é comercializado. O caldo produzido nas moendas passará por um tratamento rigoroso, que consiste na correção da acidez por tratamento com leite de cal e aquecimento para retirada das impurezas. Também conhecida como clarificação, a decantação é responsável pela purificação do caldo, cujas impurezas, já floculadas nos processos anteriores, são precipitadas, formando o lodo. Conhecido como torta de filtro, ele será reutilizado na lavoura como adubo, fornecendo importante fonte de fósforo e nutrientes orgânicos para a cultura de cana-de-açúcar. A próxima etapa agora é a evaporação do caldo, que tem como objetivo reduzir a concentração de água de 85% para aproximadamente 40%. O caldo concentrado é chamado de xarope ou melaço. Ele segue para o cozimento, onde por mais uma vez será reduzida a concentração de água. Pela primeira vez em todo o processo, surgem os cristais de açúcar, formados pela precipitação da sacarose. Quando atingem o tamanho ideal, a massa cozida segue para as centrífugas. Elas separam os cristais de açúcar da massa cozida, dando formação ao melaço. Os cristais são então secos e resfriados em secadores rotativos de tambor, pela passagem de ar quente e frio. Os cristais secos estão prontos para armazenagem ou mesmo para o carregamento de caminhões a granel. As dornas de fermentação recebem uma mistura composta de melaço, caldo tratado e fermento. Nesses tanques ocorre a transformação dos açúcares em álcool, numa reação bioquímica. No período de 4 a 12 horas, esta mistura se transformará em uma substância chamada vinho fermentado, com cerca de 7 a 10% de álcool. Através da centrifugação, vinho e fermento serão separados. O fermento recuperado, chamado leite de levedura, passará por um tratamento e será reutilizado no processo, e o vinho segue para a destilação. A destilação separa o álcool do vinho, conhecido como etanol, nesta fase do processo. Os diferentes pontos de ebulição das substâncias permitem essa separação. O vinho livre do álcool recebe o nome de vinhaça e será amplamente utilizado como fertilizante no campo num processo contínuo de reaproveitamento. Os álcoois produzidos são quantificados, analisados e enviados a tanques de armazenamento para posterior comercialização.